Oi, gente. Vamos lá dar início à parte de sintaxe do nosso conteúdo de língua portuguesa, né? A gente viu a parte morfológica e agora a gente vai dar início à sintaxe, né? Para iniciar, nós vamos começar com frases, orações e período, né? Um assunto super simples, bem fácil de compreensão e que dá para a gente trabalhar tranquilamente assim, dessa forma, sem a aula ao vivo, tá bom, gente? Então, aqui eu tenho para vocês como é que eu posso chamar? Esse infográfico aí, né? Organograma, mostrando para a gente ter uma primeira impressão do que são frases, orações e períodos, né? Então, a frase, ela tem sua principal função a comunicação. E a frase, ela pode ser verbal ou nominal. A frase verbal é aquela que vai ter orações presentes nela. E a frase nominal é aquela que não tem oração presente nela. Oração é quando a gente tem a presença de um verbo. Cada verbo presente corresponde a uma oração. A frase, como ela mantém uma comunicação, então a frase tem um sentido completo, geralmente terminando numa pontuação. A oração, não necessariamente. A oração, ela vai ser o nosso predicado, que vai ser um predicado verbal, que é um predicado ligado com o verbo como sua principal fonte de construção. Pode ser um predicado nominal, quando o verbo tem uma ligação com um nome, né, um substantivo, um adjetivo, e o predicado verbo nominal, quando tem as duas ligações com o verbo. E o período é quantas orações existem dentro de uma frase. Então, o período é a comunicação completa, certo? É quando há oração dentro de uma frase. Então, um período simples é quando eu tenho uma oração só, ou seja, apenas um verbo. E um período composto é quando eu tenho mais de uma oração, certo? Vamos ver a oração mais detalhadamente. Aliás, desculpe, frase. Vamos ver frase mais detalhadamente. Frase pode ser definida pelo seu propósito comunicativo. Isso significa que frase é todo enunciado capaz de transmitir, de traduzir sentidos completos em um contexto de comunicação e interação verbal. Foi o que eu falei para vocês. O sentido completo, quando eu tenho uma construção e que tem um sentido completo, ou seja, eu não preciso de complementação, eu tenho uma frase, certo? A frase, ela tem o propósito da comunicação. O sentido completo e a comunicação, eles estão totalmente ligados, porque eu preciso que a minha frase, a comunicação, a minha função da língua de fazer essa comunicação, ela precisa ter esse sentido completo, entende? E aí, por isso que a frase é o que tem o sentido completo. Vamos ver. A gente vai ter aqui a frase. Na frase, como eu falei, não tem um sentido completo e ela não tem um verbo. Ou não necessariamente ela tem um verbo. Não é obrigatório ter verbo para ser frase. Só vai ser obrigatório ter verbo quando for oração. Eu só chamo de oração quando eu tiver verbo. Quando eu não tiver verbo, eu não chamo de oração. E aí você vê aí, ó, silêncio. Silêncio, eu tenho uma informação completa, um sentido completo aí. Se eu tenho um sentido completo, então eu tenho uma frase. Silêncio. E agora, José? E agora, José, eu tenho sentido completo. Sentido completo, eu tenho uma frase. Aí eu tenho aqui, choveu.
Choveu, eu tenho uma frase verbal, ou seja, eu tenho um sentido completo com um verbo. Então, ao mesmo tempo que é uma frase aí, também é uma oração. Não sei o que dizer, mas uma vez eu tenho uma frase verbal, ou seja, uma frase que tem um verbo. E aí, esse verbo aqui indica que eu tenho também uma oração. Entendeu? As frases elas são marcadas pela entonação, que na escrita ocorre com o recurso dos sinais de pontuação. Então, sem os sinais de pontuação, as palavras ficam apenas uns vocábulos soltos, só jogo as palavras lá. Eu preciso do sinal de pontuação, que vai ser a nossa próxima aula na semana que vem. Essas frases que estão aqui, mesmo choveu, mesmo não sei o que dizer, que tem um verbo dizer aí, e o verbo ser também está presente aí, certo? Então, aqui eu tenho o verbo ser conjugado e eu tenho o verbo dizer aqui no infinitivo. Esses casos aí, eu tenho frases verbais, ou seja, frases com presença de verbo, ou seja, orações. Além disso, eu posso classificar as frases também. Eu posso classificar as frases como frases declarativas, que é quando o emissor, né, da mensagem, ele constata um fato de forma positiva ou negativa, ou seja, é uma frase afirmativa ou uma frase negativa. O curso termina esse ano, uma frase afirmativa. O curso não termina esse ano, uma frase negativa. E declarativa, porque eu estou constatando um fato. Frases interrogativas, quando o emissor da mensagem, com quem está fazendo a frase, ele pergunta algo, ele interroga algo, de forma direta ou de forma indireta. De forma direta, a presença do sinal de interrogação. De forma indireta, não há necessidade da presença da interrogação, ela não vai aparecer. Então, aí um exemplo: você quer comer? Com a interrogação, eu tenho uma frase interrogativa de uma pergunta direta. Gostaria de saber se você quer comer. Eu tenho uma pergunta indireta. Eu tenho uma frase interrogativa sem necessidade do sinal de interrogação. Muitas vezes isso vai acontecer com o uso de pronomes interrogativos. O que, qual, como, quem. Esses pronomes, eles ajudam a fazer frases interrogativas sem a necessidade de colocar o sinal de interrogação, se você não quiser. Frases exclamativas, quando o emissor manifesta uma emoção, uma surpresa, uma tristeza, algum tipo de emoção, né? Tem aí, ó, que lindo, exclamação, puxa vida, exclamação. Então, o sinal de exclamação, ele é essencial na frase exclamativa. Se eu não tiver o sinal de exclamação, a frase fica uma frase declarativa. Que lindo. Puxa vida, fica uma frase declarativa. Frases imperativas. O emissor da mensagem emite uma ordem, um conselho, um pedido, de maneira positiva, afirmativa ou de maneira negativa. Faça o almoço. Veja que o verbo aí está no formato imperativo, certo? Faça o almoço. Não faça o almoço. Então, quem vai indicar aí é o verbo, né, que vai estar na função, no formato imperativo. E as frases optativas, em que o emissor da mensagem expressa um desejo sobre algo. Que Deus te acompanhe. Então, qual é o desejo? O desejo é que Deus te acompanhe. Nesse caso aí, está usando uma exclamação, mas essa exclamação, ela também é optativa. Eu posso usar ou não, porque o desejo expressado, ele pode ser feito de forma declarativa. Muitas felicidades nessa nova fase. Eu estou desejando algo, né, para a pessoa. Vamos lá para a oração. A oração, como eu já adiantei para vocês, é quando a presença de um verbo de forma obrigatória, certo? Então, o verbo ele vai aparecer obrigatoriamente para poder eu ter uma oração. Esse verbo ele vai me mostrar quem é o predicado da oração.
certo? Ele vai estar lá marcando para mim qual é o predicado da oração. E, em geral, a oração apresenta um sujeito. Termos essenciais, integrantes ou termos acessórios, certo? Por que, em geral, apresenta um sujeito? Porque existe a oração sem sujeito e a oração com sujeito oculto ou indeterminado, tá? Então, eu tenho orações em que há um sujeito em evidência presente e há orações que eu tenho sujeitos que vão estar oculto, que vai estar indeterminado ou, de fato, uma oração sem sujeito. Mas toda oração tem um predicado. Então, o termo principal da oração é o predicado, não é isso? E eu estou falando oração uma vez que há presença de verbo. Verbo e oração estão completamente ligados. Olha aqui os exemplos. Corra. Corra, eu tenho uma oração feita com um único verbo, uma única palavra. Eu tenho uma frase, porque eu tenho um sentido completo. E eu tenho um período simples, que daqui a pouco a gente vê sobre o período. Eu não tenho aí a presença do sujeito, mas eu tenho o predicado. Corra. Esses doces parecem gostosos. Aqui eu tenho a presença do sujeito. Esses doces. Quem é que parece gostosos? Esses doces, sujeito da oração. Parecem muito gostosos, eu tenho um predicado, certo? E parecem, eu tenho o verbo parecer. Então eu tenho uma oração. Chove muito no inverno. Eu tenho uma oração sem sujeito, porque eu tenho um verbo que indica fenômeno da natureza, o verbo chover. Então, não existe um sujeito para essa oração, mas o predicado está presente. Chove muito no inverno, certo? Orações coordenadas e orações subordinadas. Essas são as classificações da oração e que a gente vai trabalhar bem mais detalhadamente no futuro. Orações coordenadas são aquelas que existem dependentes, que não existe uma relação sintática entre elas, mas elas têm um período, um sentido completo. Vejam bem, a oração coordenada é quando eu pego duas ou mais orações e uno em um período só, e essa união nesse período vai montar um sentido. Esse período ele vai ser um período composto, porque ele vai ter mais de uma oração. E é um período composto por coordenação. Do mesmo jeito que a gente estava estudando sobre as conjunções e que a gente viu que tinham conjunções coordenativas e subordinativas. Aquelas conjunções vão ser usadas justamente aqui, nas orações coordenadas e nas orações subordinadas. As conjunções coordenativas vão ser usadas nas orações coordenadas, que vão ser conjunções que vão ligar orações que são independentes, que existem isoladamente, com sentidos completos em si. Fomos para o Congresso. Eu tenho uma informação. Apresentamos o artigo no Congresso, embora não esteja presente aí, mas é subentendido. Eu tenho outra informação completa. Eu junto essas duas informações em uma só com a conjunção coordenativa de adição e aí presente. Fomos para o Congresso e apresentamos o artigo. Então, oração 1, fomos ao Congresso. Oração 2, apresentamos o artigo. Tem oração principal aí? Não tem oração principal. As duas podem ser principal em algum momento. Eu posso inverter aí, usar outra conjunção, por exemplo, uma conjunção coordenativa de tempo. Apresentamos o artigo quando fomos ao Congresso. E aí eu tenho, mais uma vez, a mesma ideia, são duas orações que têm sentido completo, ligadas por uma conjunção coordenativa, no caso desse outro exemplo, quando de tempo. Já orações subordinadas é a mesma ideia das conjunções subordinativas. É quando eu uso uma conjunção que vai ligar duas orações que precisam ser ligadas uma à outra para garantir o sentido. Elas dependem de onde uma está subordinada à outra. Sozinhas, elas não vão ter sentido completo.
Uma vai ficar totalmente sem sentido e a outra vai ficar pedindo uma complementação. É possível. Se eu chegar aqui e disser somente é possível o quê? Que Juliana não faça a prova. Se eu disser somente que Juliana não faça a prova, eu claramente estou mostrando que alguma coisa foi dito antes. E se eu disser somente é possível, vai precisar desse complemento que Juliana não faça a prova. O que aqui tenho como uma conjunção subordinativa que vai dar uma conclusão, né, do que é possível. É possível o quê? Que Juliana não faça a prova. Então, a oração, as duas orações, né, elas precisam uma da outra. A diferença aí é que eu tenho uma oração principal e uma que é subordinada. A principal é possível. Que Juliana não faça a prova é a minha subordinada, porque é possível é a que pede complementação. A que pede complementação é a oração principal. A que é a complementação é a oração subordinada. Os termos essenciais da oração. As orações são estruturadas em torno de um sujeito e um predicado, como eu falei para vocês. Então, são chamados de termos essenciais. Então, quais são os termos essenciais da oração? O sujeito, quando ele é declarado, quando ele é presente, e o predicado, que ele, se não tiver o predicado, não tem uma oração, certo? Então, o sujeito é o elemento da oração sobre o qual se declara algo, e o predicado é a declaração feita sobre o sujeito. Os alunos homenagearam o professor. Quem é o sujeito? Os alunos. Então, quem foi que homenageou o professor? Os alunos. O predicado é a ação. Homenagearam o professor. Então, o que foi que os alunos fizeram? Homenagearam o professor. Há outros termos que completam o sentido da oração, que a gente chama de objetos, e que a gente só vai ver quando a gente for tratar, de fato, sobre subordinação e coordenação de orações. E aí vocês vão ver que são termos integrantes ou termos acessórios dessas orações, tá? Sobre o período. O período é a unidade, certo? É onde termina o ponto final, que pode ser um ponto final, que pode ser uma exclamação, que pode ser uma interrogação, que pode ser uma reticência, certo? Só não pode ser vírgula, só não pode ser ponto e vírgula, certo? Só não pode ser parênteses, só pode ser ponto final, exclamação, interrogação e, às vezes, nós aceitamos a reticência. Então, aonde termina isso? Termina o período. O período, ele é formado por uma frase completa, ou seja, uma frase que tem um sentido completo. Se essa frase, ela não tem verbo, então ela é uma frase nominal. Se essa frase, ela tem um verbo, ela tem uma oração, então eu tenho um período feito com oração. Cada quantidade de oração, cada quantidade de verbo é uma oração. Então, o período ele vai ser simples se ele tiver apenas uma oração ou nenhuma oração, ou seja, se ele tiver um verbo ou nenhum verbo. E o período vai ser composto se ele tiver mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo, tá? O período simples, ele é formado por uma oração agrupada em torno de um único verbo ou de uma única locução verbal. Exemplos: estamos felizes com o resultado. Faltam apenas alguns dias. Talvez eu vá. Tudo isso são períodos simples porque é formado por um verbo apenas, certo? Período composto, formado por mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo ou locução verbal. Faça como eu pedi. Eu tenho dois verbos aí, logo duas orações. Faça a primeira oração, como eu pedi, a segunda oração. Não sei se tenho coragem. Eu tenho duas orações. Não sei, a primeira oração, se tenho coragem, a segunda oração. Começou a gritar enquanto ele ia passando. Começou a gritar, primeira oração, enquanto ele ia passando, segunda oração. Nelly, eu conto sempre parando no verbo, quase sempre parando no verbo. Às vezes você vai contar a partir
da preposição que estiver acompanhando o verbo, e a gente vai ver isso quando a gente for estudar mais na frente um pouquinho sobre a parte de oração subordinada e a parte da. Esqueci o nome do assunto. A parte de regência verbal. Regência verbal, tá? Vamos. Diante disso, vocês têm aí esse link para acessar com o exercício sobre esse assunto. Vocês viram que é um assunto super simples, que a gente vai aprofundar mais à frente e que é essencial para a gente entender a parte sintática das orações e do sentido de oração, certo? Obrigada, gente. Até a próxima.